23. O capítulo é bem grande, né? Tem 37 versículos. No início, o rei ele teve um sonho. Versículo 5, ele fala que ele teve um sonho. E esse sonho tinha muitos detalhes, né? Esse sonho ele via uma árvore, era uma árvore muito grande, com um grande tronco, muitas raízes, e fazia muita sombra essa grande árvore, mas vinha alguém do céu e cortava essa árvore. Versículo 14, né? Vinha alguém e derrubava aquela árvore, mas deixava apenas o tronco na terra. Versículo 15. E aí ele não sabia o que significava esse sonho. E aí então vamos ler a partir do 23, a interpretação de Daniel sobre o sonho. 23. Quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que desceu do céu e dizia. Esse vigia, esse santo que desceu do céu, era um anjo, né? Próprio para essa situação. Cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Lá na frente a gente vai ver que esses 7 tempos são 7 anos. Essa é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, aleluia, que virá sobre o rei, meu Senhor. Será tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, te farão comer erva como os bois, será malhador para o céu, passar-te 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Enquanto alguém foi falado que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tivesse conhecido que o céu reina. O céu reina. Amém? Vai guardando essas coisas. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Volta aí um pouquinho. Olha só. Qual foi o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor? Esse conselho vale para todos, né? Vale para todas as pessoas, vale para qualquer um dessa terra, e muito mais para as pessoas que têm grandes posses e para as pessoas que têm grande poder. Põe fim aos teus pecados. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a colocar fim aos nossos pecados. Praticar a justiça. Praticar a justiça não importa quem, mesmo quando são situações que a gente não simpatiza com aquela pessoa, né? Que a gente não simpatiza com aquela situação. Põe fim aos teus pecados praticando a justiça e as tuas iniquidades, né? Colocar fim às tuas iniquidades é a mesma frase. Usando de misericórdia para com os pobres. Amém? E é interessante que às vezes você se acha pobre, mas em alguma situação pode encontrar alguém que passa mais dificuldade do que você. Isso já aconteceu comigo quando eu era criança, quando eu era adolescente. Meus pais passavam por muitas dificuldades, mas às vezes a gente via pessoas passando mais dificuldades ainda do que a gente. Pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Meu Deus do céu. Foi o conselho que ele deu para Nabucodonosor. Palavras de Deus. Próximo. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Olha o que aconteceu. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo, olha bem, ele teve aquele contato com Daniel e passou-se um ano. E ele esqueceu do conselho, né, de Daniel. E ele se ensoberbeceu. Olha o que ele falou. Não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei,
estabeleceu. Ele apenas diz: essa grande, cidade aqui, esse reino, foi tudo eu que fiz. Eu não sou bambambam, eu não sou tal. E aí passou a se cumprir. Estava igual versículo? Volta aí. A ti se diz o rei. Veio uma voz do céu que falou que passou de ti o rei. Tem uma hora que nós, seres humanos, a gente vai tentando tanto, a Deus. A gente vai enchendo tanto essa paciência de Deus acaba. Tem gente que fala assim que a paciência de Deus nunca acaba. Não é verdade. Tem várias situações da Bíblia que a paciência de Deus acaba. Acabou com ele aqui, acabou quando Deus falou, Deus perdoava Israel, perdoava, até que chegou o dia que já foram levados para a Babilônia. E os que foram levados para a Babilônia ainda foi uma coisa boa, porque na verdade a maioria morreu de peste, de fome e de espada. A maioria morreu de uma forma horrível, passando fome e como rebeldes. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, que se diz o rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Será tirado dentre os homens. Aí o anjo repetiu o que ele tinha sonhado. O anjo falou as mesmas palavras. Será tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, partindo comer erva como os bois, passando 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, o seu corpo foi malhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia e as suas meias como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ao fim dos 7 anos, ele está contando testemunho. Eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendize o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é o domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados por nada, segundo a sua vontade. Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estampar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores. Eu fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu Nabucodonosor louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e podes humilhar os que andam na soberba. E, amados, essa é uma das situações que a gente sabe que tem muitas situações parecidas com essa na Bíblia. De muitas vezes Deus permitir os seres humanos irem fazendo, indo, vão indo, até que Deus chega um momento que Deus dá um basta. Foi assim que Sodoma e Gomorra, chegou o dia deles. Chegou o dia do basta, de Deus. Eu creio que vai ter um dia do basta lá no Velho Norte. Eu tenho orado por isso há tantos anos. E aí passam uns tempos assim que eu até nem olho mais, porque parece que nada acontece, Parece que você olha as notícias e continua mais lá, meu Deus do céu. Porque vai ser dificuldade de esperar, o agir de Deus. Talvez por faltando pouca oração, poucas pessoas orando. Talvez eu mesmo parei de orar, eu tive que mover mais pessoas para orar também. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia que aquele reinozinho lá vai cair. Amém. Vai chegar o dia que a China vai ser livre de novo. Amém. A China não nasceu comunista, gente. A China não nasceu na ditadura. A ditadura na China começou nos anos 50. Começou aproximadamente mesmo em 1950, 51, por ali. Até essa época eles não tinham isso. Então um dia vai cair em nome de Jesus. Por isso nós temos que unir,
Já passou da hora de nós nos humilharmos na presença de Deus. Já passou da hora. A oração que Deus ouve é a oração humilde, não é verdade? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e Ele ao seu tempo vos exaltará. E aquele que recebe de Deus algo que foi pedido com muita oração e depois dá as costas para Deus, não pense que isso vai ficar por isso mesmo, porque não vai ficar. Porque a própria Bíblia diz que Deus é um vingador. Ele é o vingador. Então, aqueles que abandonam o Senhor, quantas pessoas estão desviadas? Quantas pessoas estão desviadas? Quantas pessoas eram da nossa igreja não são mais? Não estão em igreja nenhuma. Em todas as igrejas do Brasil ou do mundo, tem as histórias das pessoas desviadas. Deus vai cobrar. A cobrança um dia chega. O boleto de Deus um dia chega, gente. O boleto de Deus chega. Porque o Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar também colherá. A gente tem que ter um pouquinho de medo de Deus. Pouquinho não, um pocão. Né? A gente tem que ter um pocão. Você jovem, tem um pocão de medo de Deus. Abrace o amor de Deus. Abrace a graça de Deus. Mas tenha medo de Deus também. Faz bem. Ter medo de Deus é no sentido de você ter temor de Deus. Eu não vou entrar nessa vida de iniquidade, nessa vida de pecado, porque eu tenho medo de Deus, porque eu sei que Ele vai me cobrar. Porque as coisas não vão ficar assim. Porque haverá um dia do julgamento. Porque haverá um dia que a pedra vem para o nosso lado. Haverá um dia que Deus fecha as portas. Chega um momento em que nós ficamos totalmente sem opção. Deus vai dando, caminho livre para a gente. Jesus falou que o caminho do inferno é o caminho largo. A pessoa vai andando, vai fazendo de novo, vai entrando mesmo, vai fazendo tudo que o mundo dá. Só que é o seguinte, chega uma hora que o caminho fica estreito. Aí ou a gente entra no caminho estreito para ir para a porta do céu, que também é estreita, ou então a gente não vai para a salvação. A salvação não é igual banana na feira. E Deus também não é igual banana na feira. Deus está num lugar secreto. Não sei qual foi o dia quando a gente estava aqui na igreja e Deus tocou muito no meu coração sobre isso. Mateus 6. Vamos terminar. Só tem 2 textos aqui para a gente ler. Mateus 6, somente um versículo aqui. Mateus 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando tua porta, ora o teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A recompensa de Deus para nós é pública. Olha que tremendo. Mas Ele não está no público. Deus não está no público. Isso quer dizer o quê? Que a minha busca de Deus tem que ser no secreto, para que quando eu me reunir com o público, a minha oração lá no secreto seja lembrada. Porque há muitos cristãos que só estão orando na hora do público. Não tem a sua oração secreta. E aí, na hora do público, ele vai ser o quê? Na hora que estiver no meio da reunião, ele vai estar lá igual praça fora do fogo. Porque está todo mundo já trazendo da sua vida particular o fogo santo, a alegria de orar, a alegria de ler a palavra, de cantar. E aí, o outro que vem, que não planta no seu secreto com Deus, fica frio no meio do público, fica frio no meio da multidão que está servindo a Deus. Não tem a mesma empolgação. Ou então tem que ser sempre empolgado pelos outros, né? Gente, eu nasci uma pessoa otimista, mas o que eu queria dizer é, eu nasci uma pessoa otimista, graças a Deus. Nunca precisei, nunca fui atrás de pessoas para me animar. Mas, vou te falar uma coisa, para me desanimar, tem tido muita gente. Nos
últimos anos, principalmente de 2015 para cá, é muita gente para me desanimar. Que é difícil ficar de pé. É difícil continuar sorrindo. É difícil continuar, sabe, pensando bem no futuro. Porque é muita gente que, além de ter me sugado, além de ter sugado os meus favores, além de ter sugado meu ânimo, além de ter sugado todas as minhas orações, foi para o mundo, rejeitaram a Igreja Batista de Jesus, a vida rejeitaram Jesus, me rejeitaram e hoje às vezes não falam nem comigo se me ver por ele. Então, veja se isso é justo. Será que Deus vai deixar isso assim por isso mesmo? Não vai. Eu tenho certeza que não vai. Deus é misericordioso, mas Deus também não é bobo. Por isso que eu digo aos jovens e adolescentes, vocês têm menos de 30 anos, Deus não é coisa comum igual banana na feira. Deus está no secreto. Deus está no secreto. Deus está no secreto. Você precisa ter a sua comunhão com Deus no seu secreto. Você está andando lá de ônibus, vai falando com Deus. Você está indo para uma aula que você sabe que às vezes a sua fé vai ser provada, vai orando antes de chegar lá naquela aula. Se ajoelhe algum dia da semana, pelo menos, para falar com o teu Deus. Coloca tudo diante de Deus. Senhor, eu tenho esse sonho, esse. Mas, Senhor, em nome de Jesus, me livra de dar as costas para o Senhor. Porque eu não quero ser aquela pessoa que bate de frente com Deus. Qualquer pessoa que bater de frente com Deus vai perder. Vai perder a sua própria vida. E o próprio Jesus falou, aquele que perder, aquele que ganhar a sua vida nesse mundo, perdeu. E aquele que perder a sua vida nesse mundo, pro mundo, né, ganhou a vida com Deus. As coisas com Deus são meio assim diferenciadas, né? Então, tudo que você conquistar, seja para a honra e para a glória do Senhor, e não para você dar as costas para Deus, porque Deus está no secreto. Deus está no secreto. Amados, como isso é forte. Isso tem sido muito forte para mim. Deus está no secreto. E o Espírito Santo, nesse dia, alguns dias atrás, que eu estava falando sobre isso, não sei se foi na live, ou se foi um dia de quinta-feira, não sei, não me lembro mais que dia foi. Deus falou isso comigo, que Ele está no secreto, e que Ele não é igual banana na feira que tem. Tudo é, né? Muito comum as bancas de fruta na feira todas sem banana. Não, Deus não é isso. Deus está vendo tudo, Deus está em todos os lugares. Mas Deus, de verdade, para você ter comunhão com Ele, Ele está no secreto. Ele está no secreto. E Deus é coisa muito séria. É algo, é o que tem de mais sério, poderoso e fantástico e tremendo nas nossas vidas. E Deus é a razão de nós estarmos aqui. Deus é a razão de nós não estar escrito no livro da vida. E Deus é a razão da gente não enlouquecer nesse mundo. E Deus é a razão da gente continuar orando pelas pessoas que nos deram as costas. E Deus é a razão da gente continuar pregando a palavra. E Deus é a razão da gente continuar orando. E Deus é a razão da gente pagar aluguel de cada local dessas igrejas todo mês. E Deus é a razão da gente fazer o que a gente precisa fazer. E da gente continuar lendo a Bíblia. Estou aí no meu projeto, que ainda tenho que terminar, né, de ler a Bíblia esse mês de novembro. E vou terminar, em nome de Jesus. Amados, é por causa de Deus que a gente faz essas coisas. É por causa de Deus que a gente tem essa unidade. É por causa de Deus. Porque se não tivesse Deus, não tinha nem sentido essa vida. Que sentido ia ter essa vida? Como que vivem aquelas pessoas que acham que Deus não existe? É a vida miserável. É uma vida miserável. E um dia elas vão ter aquele grande encontro, né? E como diz um pastor engraçado, ele falou assim: bem, se você não acredita que Deus existe, eu acredito. Se eu estiver errado, eu só estou opinando. E você que não acredita que Deus existe, e aí chegar aquele grande dia lá, eita, agora Deus existe agora. Aí você viveu a vida toda pensando que Deus não existia para você fazer só o que você queria, né? E aí, quando chegar no dia que nós vamos encontrar com Deus, e aí? Aí não vai adiantar pôr a mão na cabeça, né? Aí não vai adiantar falar, ai meu Deus, não vai ter mais como. Porque aí nesse momento Jesus mesmo falou o quê?
É desse jeito, gente. É desse jeito. Então, nós aprendemos na palavra de Deus de tantas formas. Para mim, essa história de Nabucodonosor, essas histórias aí de Daniel com Nabucodonosor são fantásticas. Gente, está aqui ó, na Bíblia. A gente precisa ler e a gente precisa crer. E aprender. Né? E aprender. Porque não adianta a gente ficar anos e anos de igreja e não crescer. Não, Deus tem um chamado para você crescer na fé, crescer na comunhão com Deus, crescer na oração. Fala para alguém que está aí perto de você. Deus te chama para crescer. Amém? Deus te chama para crescer na fé, na comunhão, na leitura da palavra. Tem pessoas que não estão falando. Dá uma fala aí para ela. Deus te chamou. Ô, Lentina, fala ali com a Tatiana, por favor. Vai lá. Fala, Deus, pode falar, Deus te chamou para crescer. Para crescer na fé, para crescer na palavra, para crescer na comunhão, para crescer na oração. Deus te chamou para fazer a diferença, para viver de verdade com Deus nessa terra. Amém? Se a vida que vale a pena, mas todo o resto é ficar vegetando. Todo o resto é ficar vegetando. Não seja um crente vegetativo. Seja um crente vivo. Amém? Vamos até um post colocar nas redes sociais. Não seja um crente que só vegeta. Seja um crente vivo de verdade. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Presbítera Anete, faz aqui essa oração. Vamos orar pelas nossas finanças. Se você trouxe alguma contribuição, você pode colocar aqui. A presbítera Anete vai fazer essa oração abençoando, né, todas as finanças de cada pessoa dessa igreja. E depois só mudar a missa apostólica, tá bom? Bem pertinente. Pai querido, Pai amado, louvamos, ó Deus amado, o seu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor está no controle de tudo, Pai. Senhor, as nossas vidas, ó Deus querido, está em Ti, Senhor. Deus querido, a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, no nome de Jesus, Pai,